Então, galera, boa noite. Olha eu aqui de novo, voltando com a nossa prosa poderosa, que como as pessoas que acompanharam, né, sabem que é é uma brincadeira que eu resolvi fazer, uma brincadeira que tem um fundamento, uma paradinha séria, maneira, que é trazer informação, tá conversando com as pessoas a respeito de alguns assuntos bacanas. E hoje o meu convidado é o Blanche Van Gogh, meu amigo de faculdade. Nós estudamos juntos na Estácio e ele tem uma gama de sucessos aí com a banda Cogumelo Plutão. E ele vai estar aqui conversando com a gente. E seria legal se todo mundo interagisse, né? Hoje eu coloquei bem uma máscarazinha básica que eu tava com preguiça de fazer maquiagem. Falei, mas esse troço fica bem piscando, né? Fica assim meio que saindo. Ah, que maneiro. Bom, mas enfim. Tô aguardando que ele vai tá chegando aqui pra poder estar batendo papo com a gente. E aí é isso. Só aguardando o Blanche chegar. E aí, Silvana, tudo bem, amiga? Tudo tranquilo? Cadê você, Blanche? Já tô aqui, hein? Vê se aparece. E aí, vamos falar da carreira dele, dos sucessos, das nossas, da nossa amizade, né? De praticamente a gente se formou em 93, quer dizer, já vai fazer 30 anos, né? O tempo passa rápido. Só tô esperando agora ele chegar, mas tá difícil do homem aparecer aqui. Blanche. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Não. Blanche, você tá aí? Cadê tu, hombre? Como sempre, esse negócio no início é sempre esse problema. Ai, Jesus. E aí, galera, boa noite. Obrigada aí por vocês estarem aqui mais uma vez comigo, batendo esse papinho, e tenho certeza que hoje vocês vão se divertir bastante. Boa noite, tudo bem, Silvaninha? Saudade, o povo aí, tranquilo? Tudo na paz? E os nossos poderosos músicos? Gente, cadê o Blanche? Deixa eu avisar ele aqui rapidinho, galera. Pera aí, só um minutinho. Por aí? Cristiane, tudo bem, poderosa? Tô esperando o convidado chegar pra gente poder colocar aquele papo em dia. Tava com saudade do meu povo, muito tempo afastada. Oi, Cris, olha só, amiga. Se eu colocar você aqui comigo, o Blanche não consegue entrar, eu acho. E aí eu não sei como é que vai ficar. Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Mas aquele viado não aparece, cadê ele? Vou dar 3 tapão na cara dele. Blanche, cadê você, seu safado? Aparece aí, cara. Mas enquanto isso, a gente fica aqui batendo papo. E aí, galera? Cris, como é que tá esse paradise aí que você tá morando, amiga? Tem que marcar um final de semana pra ir pra lá, hein, cara? Comer aquelas comidinhas poderosas que só nós duas sabemos fazer, né? Que não sou só eu, você também cozinha pra caraca. E aí eu preciso ir pra aquele paraíso lá, cara. Passar um fim de com vocês. Gente, cadê o Blanche? Aí fico eu aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê o convidado? Ai, Jesus, cadê o convidado? Ai, meu Deus. Mas e aí, fala aí, galera. Irei, com certeza, amiga. Eu fico vendo tuas fotos aí, tuas postagens. Eu falei, putz, a perua está no paraíso. Pois é, temos que marcar. Pô, mas essa parada dessa pandemia aí também quebrou a gente, né? Aí quando não se bastasse, tava tudo certo, ainda tem que fechar tudo de novo. A parada já tá se espalhando novamente. Pô, é brincadeira, né? Muito triste. Mas também essa Covid aí veio pra poder Deus mostrar pro povo que quem é o verdadeiro poderoso. Porque tem muita gente aí que tava se achando acima de tudo, né? Inclusive de Deus. Então... Ai, não é mole, não. Só tô querendo saber cadê o Blanche. Deixa eu ver se ele tá vindo aqui, peraí. Normal. Sempre acontece isso.
Conseguiu, Blanche? Tô caçando você aqui, mas não tô conseguindo também te achar. Gente, tô aguardando o Blanche, tá? Ele tá meio perdidinho assim, mas ele vai me achar. Pô, é sempre... Cara, todas as lives é sempre esse desespero. O convidado nunca acha o íconezinho e eu não consigo achar o cara pra poder aceitar. Olha que confusão. Mas não tem problema não. Enquanto isso, a gente fica aqui, ó, batendo papo. Normal, né? Mas eu quero que ele apareça. Cadê você? Oi, Maria Inês, tudo bem? Vânia, tudo bem? Então, tô aguardando o meu poderoso entrar aqui. Nath, tudo bem? Gente, cadê o Blanche? Caraca, ele não tô conseguindo achar ele aqui. Mas continue aí, galera, ele vai aparecer. Uma hora ele entra. Então, cadê? Porra. Blanche. Vamos ver se ele me respondeu lá no... Tá aí, Blanche? Fala comigo, cara. Manda uma mensagem. O povo tá querendo te ouvir, meu bem. Cadê você? Parece aí. Peraí, gente. Foi? Então, vou te chamar. Fica aí agora, Blanche. Fica aí agora que eu vou te chamar. Peraí. Olha só. Vê se tem alguma configuração tua aí. Abre aí a configuração para amigos ou coisa assim, porque de repente talvez você não esteja conseguindo entrar, porque alguma coisa na tua configuração deve estar fechada. Tipo assim, entendeu? Porque assim, eu sei que você tá aqui. Ó, solicitação de convidados. Já tem até aqui alguns. Eu tô vendo que você tá aqui porque você tá me mandando mensagem, mas pra mim não aparece como espectador. E deveria aparecer. Deixa eu tentar ver se te acho aqui, peraí. Blanche, ó. Eu te enviei um convite. Vê se aparece aí o convite pra você, Blanche. Te enviei. Tá chegando. Até que enfim. Ué, gente. Oh, demorou, mas chegou. Meu Então, Deus do céu, galera, vocês meu estão vendo um cara, povo, vocês esse estão vendo é um meu cara amigo Blanche Van Gogh, vocalista da banda Cogumelo Plutão. Fomos amigos de adolescência, né? Quando nós éramos tão jovens. Oh, coisa boa, é né, uma Blanche? coisa boa. E aí, gente, eu tô Desculpem o trazendo ele hoje aqui atraso. para essa prosa poderosa, maravilhosa, porque o que acontece, Blanche? Eu inventei essa paradinha de prosa poderosa, porque assim, graças a Deus, eu tenho vários amigos, né? E cada um na sua Você está me ouvindo bem aí? profissão, cada um na sua carreira, essas coisas todas. Então, assim, o prazer que eu tenho de ter essas amizades e poder, assim, estar ajudando os outros amigos meus a ter um pouquinho mais de informação, a ter um pouquinho mais de lazer, de cultura, essa coisa toda, através do Prosa Poderosa, aqui, infelizmente, nessa questão do distanciamento, né? Então é isso. E aí você... Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você tá me ouvindo bem? Esqueci de Ótimo. colocar o fone, ó. Eu estou de fone aqui, porque senão eu vou ficar surdo. Estou dando entrevista o dia inteiro por causa do lançamento aí do cogumelo, das coisas lá nos Estados Unidos. Ah, E a gente show. está arrebentando lá no mercado latino, lá, não sei se você está sabendo aí. Algumas E aí eu passei o coisinhas dia eu todo lembro, hoje lá na né? entrevista. Tudo bem aí? Como é que tá você, querida? Não muda nada, né? Você acha, amor? Ah, Bem que eu você botei um tá linda, filtrinho como básico sempre. hoje. Eu botei um filtrinho porque eu tava com saco de fazer maquiagem, não. Falei, vou botar um Eita, filtro. Olha nós. lá, ó. Que legal. E aí? Me conta aí, como é que Tudo tá? bem? Conta tudo. Peraí, vamos começar lá do Cara, começo. eu vou contar o quê? Que eu vou falar? Sei lá, você que pergunte. O que Não, você quer então, perguntar? Faz é tanto tipo tempo que a gente não assim, se fala. eu quero começar, Mulher, tipo assim, a mulher relembrar a casa, começa. história, né?
A mulher casa, some de todo mundo, né? Tô sabendo. Como é que é o negócio? O que A foi? mulher casa, some de todo mundo, só fica nas festas, na piscina, tomando Ih, cerveja. meu filho, chapando mesmo, né? É, é. Assim, E o churrasco da Poderosa? Vingou o churrasco da Poderosa? que churrasco da Poderosa. Sei lá, tem uma época aí que você tava fazendo comida, sei lá, acho que Não, era um era o churrasco, né? menino bistrô. Bistrô Bistrô. Poderosa. Ai, mas cansa muito. Ai, eu gosto É de cozinhar, mesmo? eu gosto de cozinhar por hobby. Negócio de ter obrigação é meio complicado. Mas assim, vamos voltar lá na faculdade. Nós nos conhecemos em 89, não é isso? Isso aí, cara. Eu tava 89. entrando para a faculdade Estácio contigo. Primeiro ano, Você se primeiro lembra do período, dia né? que me... Você se lembra do dia que eu cheguei lá, que os caras tentaram fazer Eu não sei se você entrou comigo ou se você já estava no segundo período. Eu acho que você entrou comigo, que o pessoal queria fazer com os calouros, botar a galera para arrecadar dinheiro na rua todo pintado. Você Ah, se a gente lembra dessa fazia isso história? direto, é. Eu fui o único que escapou. Você se lembra disso, né? Ah, não lembro não. Eu pulei Não lembro. do primeiro andar daquele prédio para fugir. Eu estava sem grana naquela época. Os caras vieram e tinha um mais engraçadinho lá, Ah, um sim, é aquele maconheiro, pessoal que um tava sem dinheiro tinha comunistinha. uma. É. Exatamente, aí tinha um comunistinha meio chato lá, me enchendo o saco, eu dei um colante no meio da cara dele. Desde esse dia eu sumi um mês sem aparecer na faculdade. Não, Eu fui o único que escapou de. eu Eu fui o fugi do único que trote. escapou de pagar aquele dinheiro lá. Eu fugi do trote porque eu trabalhava na IBM, lembra? Então eu ia de Eu uniforme. lembro. Aí eles não podiam É, fazer nada porque dali eu tinha que trabalhar, né? exatamente. É, Como é que foi aquela experiência para você na época? Você lembra? A gente conheceu o Renato, tinha tantos amigos ali. muita gente. Fala pro Ó, Renato volte e meia, tá a, lá em Brasília ele. a Lise, eu tenho duas amigas que até hoje eu tenho contato fora você. E o Renatinho, que Aham. de vez em quando também aparece. Ah, que legal. O Renato tá bem, tá lá em Brasília agora. Eu falei É. com ele agora uns dias desses. Bem Bom, mas olha legal. só, Tá agora muito deixa eu te feliz, falar. Eu lembro casadão. de um cara muito do estranho. Você era todo É, estranho, né? Aquele cabelinho meio punk, mas super na tua também, que é, você ficava muito na tua e tal. Mas a gente acabou, né, virando grandes amigos mesmo, né? Foi bem legal. A exatamente. gente sempre Engraçado estava porque você, junto. Hã? porque você era muito comunicativa, muito expansiva, muito alegre. Eu era muito introspectivo, fechado, tipo intelectual louco. E era mais ou menos isso, assim, eu não me misturava muito, eu era muito individual pra caramba, mas é É, eu aquela lembro que coisa. você realmente não ficava muito em grupos, essa parada. Eu lidava com todo mundo É, como sempre, né? Não tem jeito. exatamente. É. Mas bastava eu me dar um violão na minha mão e reunia a maior galera do meu lado, assim. Essa era a minha grande magia, né? As pessoas às vezes pensavam, o cara é caladão, esse cara é meio estranho. Será que esse cara é gay? Engraçado, sabe o que que é? Eu também não me recordo de você na faculdade com violão, tocando essas paradas, eu não me recordo disso. É. Eu não sei se é Não, porque. se você recorda, porque eu fugia da aula, essas horas dos violões é que eu ia para a sala da Relações Públicas, junto com os Ah, amigos meus tá. lá, Ah, também porque tinha umas aulas entendeu? chatas pra cacete também, vamos Mas respeitar. você foi para Relações Públicas depois, se lembra? Não, não, Você não eu ia para entrei para Relações fazer Públicas? jornalismo. É, foi quando a gente se conheceu, foi ali. Isso. Aí a gente estudou os três primeiros períodos. E aí Isso. depois eu fui para publicidade. Ah, foi para publicidade, né? Ah, tá. Eu me lembro que você falava muito em relações públicas, É, mas fui eu para acho que foi para publicidade, é publicidade. isso mesmo, é Isso. verdade. Porque eu também cheguei a frequentar as aulas de publicidade, acho que um Sim. semestre lá, mas desisti depois. Bom, mas Desisti enfim, e aí depois me lá. conta, como começou Cogumelo Plutão? Fala para mim. E aí Ah, depois o você toca cogumelo. aquela musiquinha para poder a galera saber exatamente, né, Cogumelo Plutão, o que que estourou e tal. É, naquela época, quando a gente se conheceu, era final de 89. Olha que coisa louca. Eu tinha acabado um namoro que eu tinha com uma menina que eu gostava muito, chamada Cristiane. E aí foi Não é você uma não, hein, dor. Donádio? É porque tem uma Cristiane aqui. Tô zoando ela. Ah, é? Então, eu tinha terminado um namoro boboca, daqueles meio juvenil assim e tal, e aí eu fiquei todo arrasado, todo mal, tomei um porre em dezembro, um porre daqueles casca grossa, assim, meu Deus do céu. E aí fui fazer a prova da faculdade bêbado, o vestibular, cara, eu não sabia nada, estudei feito um louco, e chegou um dia antes, tomei um porre, cara, eu fiquei muito pra baixo, porque eu vi a menina com outro cara, assim, fiquei todo mal e tal. Eita. Aí eu fui lá e fiz o vestibular na merda. Ninguém achou que eu ia passar, cara. Eu fui lá e passei. Aí chegou lá no dia lá da aula, a gente se conheceu, todo mundo ali, né, tal.
E aí eu fui tocando, eu fui fazendo as coisas, eu sempre fui um cara com muita dificuldade. Eu pagava meus estudos naquela época, era muito complicado. Tinha minha mãe também, que me ajudava um pouco, e tal. Foi muito difícil. Aquela fase quando eu te conheci, eu estava passando por vários problemas ali, como várias pessoas, né, jovens assim, tem problemas, né? E sempre os problemas de origem familiar, né? Essa coisa foi uma coisa que me apavorou muito a minha adolescência. E eu me vi numa situação de contar só comigo, mais ninguém, um dado momento da minha vida, que eu tinha que sair de casa, fazer tudo sozinho, trabalhar, ganhar minha grana sozinho, fazer tudo sozinho, era muito complicado a minha vida. E nunca arrumava namorada, todas as namoradas que eu, que eu tentava arrumar eu perdia. Era um duro, era só um cara, uma excelente ideia, um intelectual. Desde os 13 anos eu estudava filosofia, estudava, era um meio nerd. Eu era aquele tipo de cara assim que, apesar de gostar de música, eu também gostava de estudar, não no colégio, mas fora dele. Estudo até hoje, gosto muito de física quântica, mecânica quântica, física aplicada. Eu sou completamente louco, né, hoje em dia. Mas naquela época eu era menos louco, eu era um cara meio introspectivo. E você foi uma das poucas pessoas que conseguiu ter abertura comigo naquela época. Renato também, estudava comigo, tadinho. O Renato trabalhava como. Ele fotografava pessoas para o IML, você se lembra? Ele era É tipo uma fotógrafo de parada dessa, IML. é. Ele tinha que fotografar as pessoas mortas com tiro para fazer relato, coitado. Ele chegava lá todo dia, odeio meu trabalho, odeio meu trabalho. E aí eu também odeio minha vida, odeio. Então todo mundo suicida, todo mundo com raiva da vida, todo mundo achando tudo uma merda, Ah, não era meu porque caso, tudo é não. uma. Não, o seu caso, você era feliz e contente naquela época, né? Mas eu era de um outro grupo, digamos assim, eu era um cara que veio de uma coisa meio. Até hoje eu estou entendendo entender o que que eu era aquilo ali. Mas eu definitivamente eu não era pessoas de grupos, né? De coletivos, de pessoas que aquele manada, boi. Eu sempre fui um cara muito individualista, assim, de pensamento. E nesse meio tempo eu comecei a estudar ali, eu fui conhecendo. E aí eu tenho uma coisa muito boa para contar sobre aquela época que poucas pessoas sabem. Você se lembra quem dava aula pra gente, da aula de filosofia? Um velho que parecia Jório, um padre que falava. Hã? Jório. Você se lembra dele? Você sabia que esse homem tinha um dos maiores tratados de filosofia da Europa, que ele foi fugido da Romênia, que queriam matar ele? É mesmo, né? Ah, eu Pois também queria é. matar, porque eu dormia na aula dele, eu não suportava a Mas eu era o audiência. único que prestava atenção. Isso que eu ia falar. Vocês dormiam, saíam. Eu era um dos poucos que ficava naquela aula prestando atenção dele. Era chato, Muito né? Porque ele chato. falava, ele parecia aquela coisa do latim de um padre falando em Exatamente. latim, né? Pois é, aquele cara é uma das maiores sumidades da filosofia da Europa. Tem livros dele lançados. O cara era um guru da filosofia É lá. mole. Pouco se fala. O que ele fez na Europa foi provocar uma catarse de merda contra o pessoal dos socialistas. Naquela época, antes do Muro de Berlim. Você tem noção? O cara fugiu dali, cara. E Cara, ele pediu emprego para um cara do Vaticano que arrumou aquele emprego naquela época que a gente foi para lá. Hoje tem biografias falando sobre ele. Um dia eu te mando aí para você ver. ah, Super legal. legal. E eu fui lá, aprendi com ele, enfim, achava chato. Todo mundo achava chato, mas eu achava alguma coisa interessante. Ele só tinha uma linguagem um pouco mais arrastada, né, na oratória, mas a compreensão onde ele estava indo era muito interessante. E eu era um cara muito, muito esquisito, só um cara como eu mesmo para prestar atenção naquela aula. E, e aquilo foi cimentando algumas bases dentro de mim. Então, ao longo do tempo, eu fui trabalhando. Naquela época a gente estudava, comecei a trabalhar com vendas, representação comercial, ajudava a pagar minha faculdade com a minha mãe. Foi muito sofrido aquele momento ali. E não namorava ninguém, era um cara meio. Meio Depois gay? eu fiquei uma. Todo mundo dizia isso, né? Mas na Não, verdade eu nunca fui mentira, gay, nunca nunca, achei, não. nunca tive. Pra Não, mim, se nunca tive fosse nenhuma também, não ia, inclinação. pra mim nunca teve o menor problema, eu não tenho Pois o é, menor pois é. problema. Mas lógico que Aliás, não, eu mas amo todos os meus amigos. Todos. lógico. Eu tenho, Sempre assim, foi assim, paixão exatamente. por todos eles, até É, porque eu acho que essa questão aí é da cabeça de cada um. é de cada Eu um. acho o Mas no meu seguinte, caso nem era que isso. No meu o caso nem era importa, isso. acima de qualquer coisa, é o respeito. E, Exatamente. assim, eu acho que cada um tem, sim, a sua necessidade, a sua vontade, a sua oportunidade de ser feliz, seja de qualquer forma. Exatamente. Então, Exatamente. E ninguém tem nada a ver com isso, né? exatamente. Vão cuidar das suas É vidas, isso mesmo. né? É isso aí. E que Mas o sejam que que todos aconteceu? felizes, que é o meu desejo sempre. Exatamente. Exatamente. E aí, nesse meio tempo que a gente se conheceu, que a gente conviveu ali, né? A gente sempre foi muito amigo, né?
Muito é engraçado isso, né, Lu? Tem pessoas que passam pela vida da gente e você sempre foi uma grande amiga, assim, a gente foi muito confidente um para os outros. E antes de vocês maldosos pensem, eu nunca namorei ela, É, não, mas a gente tá? nunca beijou E na tem- boca, gente. nunca, nunca namorou nem houve nada. A gente sempre foi muito amigo, eu e É. ela. E é uma pessoa maravilhosa, né? Poucas são as pessoas que passam pela vida e ficam, né, Lu? Se você parar para notar, né? De repente a Verdade. gente troca de grupos, vamos para outro lado, mas aí sumiu um pessoal e tal. Engraçado, você é uma das poucas pessoas que eu mantenho assim ainda Contato, né? contato E, das mas coisas, também né? foi porque eu nem sei como é que eu te achei de novo, eu não lembro. A Por- gente ficou anos sem se falar. Foi, ficamos uns 10 anos. Tanto Depois que que eu nem acho acompanhei que o início da carreira do Cogumelo Plutão, porque eu não me liguei, assim, entendeu? Porque eu te chamava exatamente, sempre de Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. Aí tu mete essa exatamente. parada de Blanche Van Gogh, eu lá sei que é Blanche Blanche Van Van Gogh. Gogh. Não, E é aí porque depois você me virou conhecia de uma época, você me conhecia de uma época que as pessoas me chamavam de Carlinhos, né? Por Carlinhos. causa da minha família. Mas eu tive uma outra criação, eu tenho uma outra nacionalidade. Poucas pessoas sabem disso, eu evitei um pouco de falar na minha vida, enfim. Ah, mas você me Mas contava todas as noites, a tua vida inteira. Porque quando você não, vinha mas para essa Petrópolis, só Jesus na causa. Esse homem me é minha mãe ligava, morava em ficava a noite Petral. inteira no telefone comigo. Eu deitada na sala Exatamente, e a gente fofocando, fofocando, fofocando. A exatamente. ligação caía, tu ligava de novo, eu ligava. Eu já sabia até Caraca, a placa do caminhão que o teu irmão viajava de caminhão, cara. Eu me ó, lembro até disso. é, Né, que ele passava a maior parte do tempo viajando e é. tal. Enfim, todos os momentos da nossa vida a gente sempre participou, né? Eu acho que o único momento que eu não tive foi quando você casou, né? E quando eu vi, você já estava casada, estava super bem casada, super legal. A gente ficou um tempão sem se ver. É. Mas depois disso aí, depois da trajetória ali da faculdade, eu acabei indo trabalhar em outras coisas, né, na minha vida. E quando chegou o Cogumelo Plutão em 97, durante esse trajeto aí, quando a gente se conhecia, naquela época que a gente andava, eu andava com o Renato Russo naquela época. Pois E a é, gente fazia e coisas essas juntos. coisas assim, tipo, a gente não conversou, mas também porque a gente só ficou um ou dois períodos juntos também. Eu acho que teve uma parada dessa. Mas naquela época, mas eu já cheguei na faculdade, já era meio conhecido, porque tinha muitos amigos meus que eram do movimento heavy metal do Rio de Janeiro, e já me conheciam de shows, assim, eu tocava com muitas bandas, assim. E inclusive tem um no meu Facebook, não sei se você se lembra dele. Quando a gente chegou lá, ele já estava no sexto período. Enfim, o que eu ia falar para você é que naquela época eu já andava com muita gente, desde os anos 80, para falar a verdade, ali dos 87, 88, 89. Eu conheci o Renato em 87. Então eu passei a andar com o Renato Russo, passei a andar com o Renato Rocha, baixista da Legião Urbana, conheci Cazuza, Cazuza era muito louco. Cara, Cazuza era mega louco, mas bota louco, não existe uma cara mais louco no planeta que já passou aqui no Brasil do que Cazuza. Cazuza merecia um segundo filme sobre a vida dele, porque Ele o era rock and muito roll não doido, foi né? contado. É ele, Ezequiel Neves, Deus do céu, mas era legal estar ali, sabe? Com eles ali, mas só que era muita loucura. Eu não conseguia, eu era careta perto deles ali, sabe? Quando eu andava. E na verdade eu vim postergando essa história de ser um cara de banda de rock já desde os anos 80, já no final dos anos 80. As gravadoras já queriam me levar com uma banda. Tinha uma banda chamada Van Gogh, naquela época que a gente se conheceu, já estava Ah, tocando na Fluminense. tinha uma parada Dessa, dessa, isso mesmo. e dessa banda surgiu Cogumelo Plutão e LS Jack, né? E, enfim. E aí depois daquela época da gente da faculdade, eu fui para Brasília, fiquei um tempo ainda em Brasília, aí fiz o NB lá também. Aí saí de lá de Brasília, foi um caos, a minha experiência no NB foi horrível. Eu saí porque eu não aguentei, digamos assim, o excesso ideológico, sabe, na minha cabeça, dos lados. Eu não aguentei, aquilo não era para mim, me limitava meu intelecto aquilo. Aí eu saí, fui estudar, fui trabalhar depois, trabalhei com revistas de surf, a Fluir, trabalhei na Marie Claire, comecei a saber tudo que É era mesmo, problema da época que você ginecológico de parece que mulher. trabalhou na Marie Não, Claire você me também. pegou nessa época, é verdade, você ainda me pegou nessa época. Eu fiquei ali uns 3 anos e meio ainda com a Marie Claire e eu conhecia tudo sobre mulher, né? Por que que você largou seu marido por um cara mais novinho? Aí eu escrevi aqueles temas lá, tipo, Por separados para causa do sempre unidos. pintinho? Pois é, aí assim, cara, era um negócio assim, eu escrevi com. Ai, caiu. Caiu. Ué, gente. Ué. Blanche. Ah.
que houve aí? Voltou? Oiê! Gente, parou, caiu? O que aconteceu? Estranho. Fala aí comigo, caiu?